Ao longo da história do ensino ocidental, a gente encontra duas tradições, e elas são bem opostas uma das outras. A primeira, ela é presente na Grécia Antiga, e ela tinha como objetivo formar a juventude por meio da memorização, de poemas como os de Homero, e o objetivo dela também era preparar esses jovens para a retórica, para eles conseguirem falar em público, para ter eloquência. Já a segunda tradição, ela dava prioridade à filosofia. Ela denunciava os artifícios da sofística e ela buscava ensinar um pensamento verdadeiro, ela estimulava o pensamento crítico nessa juventude. Essas duas visões distintas de ensino, onde uma era voltada para a eloquência e a outra ao conteúdo da reflexão, elas continuam presentes na atualidade em diferentes propostas pedagógicas. Com o passar do século, essas tendências, essas tradições, elas se dobraram em dois tipos de formação. O primeiro tipo, ele se concentra no conhecimento da natureza e do universo, ou seja, ele ensina o ser humano a entender o mundo à sua volta e como ele deve agir sobre ele. Já o outro tipo, ele se ancora nos textos, na linguagem e na tradição escrita mesmo. É por meio da tradição escrita que o indivíduo ele se conecta com a sua cultura, com a sua nação, e a partir disso ele traz um legado, que é compartilhado com seus antepassados e com seus contemporâneos através da escrita e da linguagem. As humanidades, elas visavam formar o que chamamos de o homem cultivado. Mas o que seria esse homem cultivado? Bom, ele seria um indivíduo que, ao entrar em contato com esses grandes textos da literatura e da filosofia, ele desenvolve o seu senso crítico, a sua capacidade de julgamento e o domínio da linguagem, tanto na fala, na retórica, quanto na escrita. Ao longo dos séculos, esse ideal de homem cultivado, ele foi assumido por diferentes formas. Ele já foi o cristão formado pelos colégios jesuítas, ele já foi o cidadão iluminista e ele já foi o republicano dos liceus modernos. E o que todos eles têm em comum é justamente esse valor dado ao texto, à leitura e à reflexão, como um caminho não para formar profissionais e algo do tipo, mas justamente com o objetivo de formar cidadãos pensantes e críticos. Mas afinal, o que são as humanidades? O termo vem do latim humanitas, usado por autores como Cícero para traduzir a palavra grega paideia. Qual que é o significado desse sentido de colégio clássico, das instituições, das escolas, dos colégios humanistas, Primeiro de tudo, a gente entender o que seria esse humanismo. Dentro desse contexto ali da época moderna, do século XVI ao XVIII, a gente pode falar de estender também uma dimensão até o século XIX, esses colégios vão surgir como uma experiência importante de educação formal no contexto europeu, e elas vão ser instituições muito marcadas pela influência, sobretudo, do pensamento clássico. O que seria o pensamento clássico? Greco-romano, tá? Então, a tradição literária, filosófica de gregos e romanos vão ser retomadas nesse contexto a partir do século XVI, muito no século XVI. Isso quer dizer que na época moderna, na época medieval, não havia essa valorização? Não é bem assim. Na época moderna também as pesquisas em história da educação mostram isso, que durante a época medieval também se valorizou muito desse saber. Mas é porque com o Renascimento, e o próprio termo explica o porquê disso, Renascimento seria o quê? A retomada dos valores da antiguidade clássica. A partir desse momento, do Renascimento, a gente vai ter, então, pensadores como Cícero, Platão, Heródoto e, sobretudo, Aristóteles como grandes influências nesse pensamento humanista. Então, esses colégios humanistas vão ser colégios que vão ter um tipo de educação, a oferta de uma educação muito voltada a essa tradição do pensamento clássico, a essa tradição filosófica voltada a esses pensadores. Durante o Renascimento, os humanistas resgataram textos clássicos como forma de educar e refinar o pensamento. E é esse espírito que permanece nas chamadas humanidades clássicas.
E o que se estudava nesses colégios? Qual que é a importância que eles vão ter para a educação nesse período? Justamente essa tradição clássica. Então, a ética, o estudo da história, a própria ideia de experimentalismo estava muito associado às ideias que o mundo clássico tinha, sobretudo Aristóteles, né? O pensamento aristotélico baseou muito, por exemplo, a educação jesuítica. Uma educação. Os textos antigos, eles homenageavam autores, e o ensino de literatura narrava guerras, heróis, políticos e lendas. O modelo de educação tratava-se de formar uma elite social. O homem que pode exercer verdadeiramente o seu papel de cidadão. Os homens se representavam como bom grado e que procuravam através do estudo pela sabedoria. François Noël fez a tradução de Catulo na pura tradução romana. E nessa tradução ele incentivava os homens de letras a se dedicarem aos estudos e não deixarem se abater pelas críticas, além de destacar o valor das letras como conforto e alimento para a mente. Outro ponto muito importante dessa história é de autores pagãos cristianizados. A educação da França lidou com uma contradição entre a cultura pagã da antiguidade e com os valores cristãos. Na educação da época, usavam os textos da antiguidade pagã, gregos e romanas, mas a sociedade era cristã. E isso criava um conflito de valores. E aí, qual foi a solução para esse conflito de valores? Os educadores começaram a adaptar os textos pagãos para os valores cristãos. Eles selecionavam partes dos textos que podiam ser interpretadas de forma cristã e omitiam as que não se encaixavam. E como consequência disso, com o tempo, a educação na França desenvolveu uma abordagem única que misturava as duas culturas, pagã e cristã. E a cultura pagã foi corrompida. Então, a influência de Aristóteles, por exemplo, nas escolas jesuíticas, nos colégios da Companhia de Jesus, que vão, inclusive, existir no Brasil, vão ser a instituição que vai... os jesuítas vai ser a ordem religiosa que vai ter o exclusivo educacional, formal, pelo menos, no Brasil durante 210 anos. Né? Entre o século XVI e XVIII, os jesuítas vão ser a única escola, a única instituição de ensino formal no Brasil colonial. Bom, eu vou falar um pouco do ensino e das humanidades clássicas do século XVII até o século XIX. Como a poesia, a retórica e o francês moldaram a educação. Entre os séculos XVII e XIX, o ensino das humanidades clássicas seguia um modelo bem definido, como os alunos começavam com a poesia, passavam para a prosa e, por fim, chegavam à composição de discursos das aulas de retórica, que seria a eloquência, o ato de falar bem. Ao longo desse percurso, aprendiam a imitar os grandes autores da antiguidade, especialmente latinos, e também da França clássica. A meta era aprender a escrever com elegância, seguindo os modelos considerados refinados, consagrados e belos da época. Um detalhe importante é que o estudo do latim era visto como uma ginástica de espírito, ou seja, um exercício que fortalecia o raciocínio lógico e a inteligência. Com o tempo, porém, o francês moderno ganhou espaço a partir da mudança do reinado, e a produção literária passou a ser muito mais valorizada. E autores importantes começaram a influenciar o ensino. Essa mudança cultural ficou conhecida como querelas entre amigos e modernas. De um lado, os defensores da cultura greco-romana e do outro lado, quem acreditava que a literatura francesa contemporânea havia superado os modelos antigos. Assim, durante o século XVIII, a literatura francesa passou a disputar com os clássicos da antiguidade nos colégios. O ensino literário retórico começou a dar prioridade aos autores franceses, e os alunos passaram a ler, memorizar e analisar essas obras. A retórica e os estudos linguísticos também começaram a se basear cada vez mais no francês. Ao mesmo tempo, ocorreu uma transformação no significado da palavra literatura. Até o início do século XVIII, letras incluíam todos os campos do saber, como filosofia, matemática e ciências.
Mas por volta de 1720, a literatura passou a designar mais especificamente as obras artísticas, poesia, romance, teatro, ensaio, que expressava a beleza e estilo. Isso marcava o surgimento da ideia moderna de literatura, mais próxima da nossa noção atual. Bom, na virada do século XVIII para o século XIX, percebeu-se que os textos franceses do século XVII já não eram mais facilmente compreendidos pelos estudantes. Mesmo os alunos do ensino médio e os candidatos a professores demonstravam um grande problema na compreensão dos clássicos franceses. Os erros de interpretação eram comuns e os exames revelavam uma crescente fratura linguística. E assim veio a pergunta: como ensinar os clássicos se os estudantes mal compreendiam a sua própria língua? Diante desse cenário, o Ministério da Educação implementou mudanças a partir de 1840. Foi criada uma prova escrita de versão latina, que também avaliava a ortografia. Além disso, passou a incluir uma prova de autoexplicação em francês, tanto no médio quanto na universidade. Essas medidas formalizaram o ensino da língua e da literatura francesa, colocando ao lado do latim e do grego como eixo central da formação intelectual. Bom, mesmo com as mudanças culturais, a ideia de que literatura, seja antiga ou moderna, forma o pensamento, o estilo e a inteligência continuaram vivas. A formação clássica, com sua existência de leitura, interpretação e escrita refinada, foi vista por muito tempo como essencial à educação da juventude. Durante séculos e séculos, o latim foi a língua oficial da educação. Era com ela que se ensinava, que se lia, que se aprendia e até conversava dentro das escolas. Mas aí, a partir do século XVII, o francês começou a penetrar aos poucos nas práticas pedagógicas e a substituição foi lenta, gradual e cercada de tensões. Inicialmente, o uso do francês era restrito. Ele só era usado para ajuda na compreensão. E aí, ainda dominavam na época as regras das escolas jesuítas. Só existiam exceções nos anos iniciais, onde nesses casos os professores podiam recorrer à língua nativa, né, à língua materna da criança para explicar algumas passagens mais difíceis. Com o tempo, esse uso que era pontual começou a se expandir um pouco mais, né? Então, a oralidade do francês, que até então era restrita, começou a ganhar espaço dentro e fora da sala de aula, principalmente em classes mais inferiores. E a partir daí, o latim ele começa a ser um pouco questionado. E aí, a partir daí, os colégios de maiores prestígios, eles começam a incorporar o francês também nas práticas escolares. E ali, o que era funcionava apenas como apoio, começa a se incorporar, começa a virar uma prática didática. Nesse cenário de mudança, os colégios começam a ser, além de sala de aula, eles começam a ser também centros de culturas abertos à comunidade. E era aí que os poetas e intelectuais se reuniam para defender o uso da língua nativa. Apesar disso, o latim ainda resistia, mas já não era mais o suficiente, porque o francês ele já estava integrado nas práticas escolares. Ao longo do século XIX, o movimento de valorização às humanidades se consolidou. O latim e o grego, que no século anterior tinham perdido forças, eles renascem novamente, mas isso não dura muito, porque logo ele volta a se marginalizar. A partir da reforma educacional de Edgar Fraui, em 1968, marca o fim desse ciclo, porque a partir dali, o latim ele é tirado oficialmente dos primeiros anos do colégio. A trajetória do francês como língua de ensino, ela reflete muito mais do que umas simples mudanças linguísticas. E o colégio, como instituição, acompanhou diretamente todas essas mudanças e, com isso, ajudou a escrever uma das histórias mais marcantes da história da educação ocidental. Durante os séculos, o ensino das humanidades se tornou o coração da educação ocidental. Um modelo ancorado nas leituras dos clássicos, na tradução do latim e no estudo de grandes obras da antiguidade. Mas já no século XVII, esse modelo começava a ser questionado. As críticas se multiplicaram e os alunos diziam sair da escola sem não ter nenhum preparo para a vida.
Com o tempo, novas ideias emergiram. Alguns queriam francês, história, línguas modernas, outros já queriam ciência, técnica, um conhecimento útil. Era o início de uma disputa que duraria séculos entre as humanidades ligadas à tradição e um novo projeto de educação, voltado à ciência, à prática e à técnica. Então, as humanidades elas passaram a dividir espaço com as humanidades modernas e as humanidades científicas. A partir do século XVII, a gente vai ter o que nós chamamos de celeuma ou embate entre antigos e modernos. O que seria isso? A partir do século XVII, começa a haver uma reflexão erudita a respeito de qual que era o sentido mais adequado do desenvolvimento científico, do pensamento, as formas de pensar e as formas de compreender o mundo. Alguns defendiam a tradição, que eram os antigos, então, de novo, Aristóteles, Cícero, Galeno e toda aquela tradição clássica, mas já havia cientistas que defendiam a ideia de que a modernidade implicava numa necessidade de superação dos clássicos. Então, a gente vem com uma tradição de Galileu, a tradição do pensamento mais experimental, e essa tradição que vai começar a existir a partir do século XVII, esse debate que vai existir a partir do século XVII, vai impor um pouco essa celeuma na ciência, né? E a partir de então, os clássicos eles vão ser considerados importantes, mas não vão ser os únicos a serem cultuados, né? Como tradição filosófica, do pensamento científico e por aí vai. Mesmo com as reformas, os antigos modelos ainda persistiam. As escolas novas ainda pareciam antigas. Mas aí veio a guerra. Com ela, as escolas francesas começaram a pensar nas disciplinas escolares. As humanidades se fragmentaram e deram espaço às disciplinas científicas, técnicas e literárias. Para os defensores da ciência, a verdadeira liberdade vinha do conhecimento racional e não da tradição. Eles entendiam ensinar o mundo como ele é, baseado na razão, nos fatos e nas leis naturais. Mas ensinar a ciência também era um desafio. A especialização afastava o aluno do mestre sábio, do texto único e do elo direto com o saber. Mesmo assim, esse novo modelo abria caminhos. A burguesia via em uma nova forma de prestígio. A escola já não era somente um espaço de erudição, mas também de ascensão. Tradição ou modernidade, linguagem ou técnica. Afinal, o que é formar um verdadeiro cidadão? A tensão entre a tradição e a modernidade marcou toda a história do ensino. De um lado, a valorização pela cultura, linguagem e herança clássica, e de outro, o progresso, a utilidade e a autonomia por meio da ciência. Será que o futuro se constrói apenas com os olhos voltados para a frente? Essa história nos leva a refletir. O que é, afinal, formar um cidadão? Devemos olhar só para o futuro ou também podemos aprender com o passado? Existem questões filosóficas caras para a existência humana, né? E aí, nesse sentido, a herança do pensamento clássico, do pensamento humanista, se faz presente ainda hoje. Embora não precisa nem dizer que em crise, né? Porque cada vez mais a gente vive num mundo pragmático, né? Utilitário, raso. Então, eu acho que a herança dos clássicos, a herança do pensamento humanista tem aí talvez um recado para dar para a gente, né?